Começando então agora o Saber Veg, que eu te conto que você realmente precisa saber para mudar de uma má alimentação para uma alimentação 100% vegetariana, simples e saudável de verdade. Eu sou Patrícia Galeazzi, nutricionista, e nesse episódio aqui você vai ver algumas dicas para quem quer ter uma alimentação vegetariana, mas ainda não tem apoio. É muito comum, né? Alguém de repente querer começar a fazer uma alimentação vegetariana e de repente não ter a própria família apoiando, os amigos apoiando, e aí a pessoa acaba se sentindo um pouco travada, né? De repente com medo. Então a mãe pode ser contra, o pai pode ser contra, de repente os irmãos, o marido, a esposa, os filhos também. E aí a pessoa acaba ficando com medo de repente dar um primeiro passo ou de continuar, né, caminhando, de continuar dando os próximos passos, porque vai que alguma coisa der errado, né? Se alguma coisa der errado nesse caminho, ela já até fica imaginando, né, que vão começar a apontar o dedo depois, né? Ah, bem feito, tá vendo? Te disse que era uma alimentação perigosa. Então, esse tipo de pressão, né, que se sofre, às vezes, nesse meio mais próximo e em meios externos também, acaba, de certa forma, paralisando algumas pessoas, acaba, de certa forma, congelando as pessoas e elas não conseguem realmente prosseguir nesse tipo de alimentação. O que é importante, assim, saber é que, às vezes, pensando assim, nas pessoas mais próximas, né? Quando as pessoas mais próximas começam a criticar esse tipo de alimentação, começam, de repente, a fazer algum tipo de julgamento, o que é importante se observar é que nem sempre as pessoas que fazem isso, elas estão fazendo, de repente, por maldade, né? Não é porque elas estão querendo ir contra você ou porque elas realmente acham que você está escolhendo uma coisa super ruim e tal. É porque elas podem estar simplesmente preocupadas com você, né? Porque imagina só, todo mundo, né? Todo mundo não, vai, mas a maior parte das pessoas geralmente cresce como? Consumindo tudo que é fonte de origem animal, não é verdade? Consumindo carne, leite, queijo, ovos, iogurte e tudo mais. Aí imagina só a sua família inteira que continua, né, com essa mesma tradição de manter o consumo das fontes de origem animal. De repente você chega e fala assim: ah, não vou comer mais nada disso. Qual que é o primeiro pensamento que é capaz de vir na cabeça, né, das pessoas? E vai comer o quê? Né? As pessoas, elas não entendem sobre esse tipo de alimentação. Então é muito natural que elas já tenham esse tipo de reação, né? Mas, meu Deus, não vai ter nada para comer. E aí, o que que elas já acabam associando logo de imediato? Se não vai ter nada para comer, o que que você pensa? A pessoa tem uma tendência maior a ficar doente, não é? Então, esse acaba sendo o pensamento padrão da maioria das pessoas. Imagina só uma mãe pensando que um filho ou que a filha vai ficar sem ter o que comer, que vai ficar doente. Ela vai tentar convencer, né, esse filho, essa filha de ir totalmente ao contrário. Ela não quer que o filho ou que a filha sofra. Então, ela acaba de repente fazendo esse julgamento, não concordando, tentando convencer de realmente tentar mudar isso de ideia, né? Troca isso, né? Não tenta ir nessa, de repente, deve ser uma dieta da moda ou coisa assim. Então faz essas coisas, mas não porque quer ir contra você. Na maior parte das vezes, isso falando das pessoas próximas que gostam de você, tá? É simplesmente por preocupação mesmo, tá bom? Agora, quando a gente fala assim das pessoas que não são as mais próximas, né, mas que convivem com a gente de alguma forma, ou no trabalho, ou em algum no estudo, né, colégio, faculdade, na escola, quando isso acontece, geralmente vai um outro tipo de abordagem, né? As pessoas que geralmente fazem essa pressãozinha básica fora do nosso círculo familiar mais próximo, elas acabam levando mais para um tom de brincadeira, né? Então, é muita piada, tem gente que faz crítica também. E aí, esse monte de falatório que fica em volta de alguém, tem gente que se incomoda, né? E aí as pessoas acabando se incomodando com isso, às vezes dá mais gás para as pessoas continuarem falando, né? Então, quanto mais as pessoas observam que fazendo piada com alguém, alguém se importa, mais elas fazem, né? Então, assim, o que eu recomendo numa situação dessa, né? Quando percebe-se que você acaba virando o centro das atenções pelo seu tipo de escolha alimentar e que isso acaba te incomodando. Procura de verdade fazer um exercício muito simples, que é de simplesmente ignorar. Ignora, né? Porque isso que as pessoas falam
é simplesmente a opinião dessas pessoas. Na verdade, isso não tem nada a ver absolutamente assim, diretamente com você. É só a opinião que elas pensam. Geralmente, quem faz muita piada, quem faz essas críticas, né, ao vento, assim, é porque não entende ainda sobre alimentação vegetariana. Por quê? Se entendesse mesmo, o mais provável seria dessas pessoas fazerem o quê? Seria não de elas ficarem fazendo piada e nem criticando. Elas estariam ao contrário, né? Elas estariam te apoiando, estariam te incentivando a você dar um primeiro passo, a você de repente continuar nesse caminho, porque elas já iriam ter noção realmente de que isso iria te favorecer de alguma forma. Então, se você por algum motivo passa por esse tipo de pressão, né, fora do seu círculo familiar e que acaba te incomodando de alguma forma, tenta ignorar, tá? Porque isso que as pessoas falam é de acordo com a visão de mundo que elas têm, é de acordo com o entendimento da alimentação que elas têm. A maior parte das pessoas que falam tudo isso, elas ainda não entendem direito. Elas podem, de repente, ter uma referência de alguma coisa que elas leram na internet, ou de alguma notícia que saiu no jornal. Às vezes saem uns artigos bem assim tortos, né, falando coisas que não tem nada a ver com a ciência, e muita gente acredita, não vai atrás para saber se é verdade ou não. Então, é simplesmente uma visão que essas pessoas têm, não tem nada diretamente com você. Então, tenta ignorar, tá? Porque se essa falação te incomoda de alguma forma, não é legal você ficar absorvendo essa energia para você, né? É só a opinião das pessoas. Tenta aos pouquinhos encarando dessa forma, tá? É a opinião dos outros, isso não tem nada a ver especificamente com você. Então, não absorve isso, porque isso aí pode não te fazer bem, tá bom? Agora, se essa falação, esse julgamento, essas críticas vêm de dentro mesmo, de casa, o que eu te recomendo? Se você já entende como fazer uma alimentação vegetariana que seja realmente saudável, a melhor forma de você, de repente, conseguir o apoio da sua família, conseguir fazer com que as pessoas parem, pelo menos, de criticar tanto, de julgar sem saber, é você dando o seu primeiro passo ou é você continuando no seu caminho. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas realmente precisam ver que você está conseguindo se alimentar, que você está sim tendo opção do que comer, que você não está ficando doente a mais, né? Mais doente ou pegando mais gripe, mais algum tipo de complicação, porque você mudou de alimentação. As pessoas precisam ver isso na prática mesmo. Porque às vezes se fica só na ideia, né? Ai, vou virar vegetariana, vou virar vegana, não vou comer mais nada de carne, não vou mais tomar leite, nem nenhum laticínio. Só essa ideia pode assustar as pessoas e elas vão acabar julgando, vão acabar criticando. Mas a partir do momento que elas enxergarem que você está conseguindo fazer essa alimentação direitinho, que você está conseguindo substituir todas as fontes de origem animal do jeito certo, elas vão perceber que você está se alimentando bem e que você está com uma qualidade de vida melhor até do que você estava antes. Então, isso já vai ser argumento suficiente para elas começarem a perceber, opa, alguma coisa está de diferente. Então, assim, não faz muito sentido eu ficar criticando, sendo que eu estou vendo que essa pessoa está bem. Entendeu? Então, assim, é interessante você procurar, assim, observar que vai ser o seu comportamento, a sua postura em relação à sua alimentação que pode mudar, né, esse comportamento de crítica, de julgamento das outras pessoas, inclusive na sua própria família, tá? Se por um acaso você não entende ainda como fazer uma alimentação vegetariana que seja saudável, aí o que eu te recomendo? Primeira coisa, começa a se informar mais, começa a pesquisar mais sobre como fazer essa alimentação de uma forma saudável. Por quê? Porque você pesquisando, você se informando, você vai aumentar cada vez mais a sua base de conhecimento. E para que isso é importante, né? Para você ser uma pessoa mais culta em alimentação vegetariana? Não. Porque quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, você automaticamente você fica mais confiante. E quando você tem mais confiança nesse tipo de alimentação, você acaba transparecendo isso. Isso vai te deixar com mais segurança para poder se alimentar melhor, para poder se alimentar com mais facilidade, para ter mais variedade na sua refeição. Então, se você, pensa só, se você não tem confiança ainda nenhuma, se está com medo, né, de realmente excluir alguma fonte, se você demonstra essa insegurança, isso acaba transparecendo para as outras pessoas.
Como que alguém iria te apoiar, te incentivar a fazer uma coisa que nem você está confiando que é bom para você? Entende? Então, assim, primeiro, você precisa você confiar. A confiança, o apoio dos outros é consequência, tá bom? Então, assim, primeiro você precisa confiar nesse caminho. Só que para você confiar, você não pode confiar só porque alguém falou, ou de repente porque eu sou nutricionista e falei que é saudável. É importante você conhecer, você entender se é saudável mesmo, deixa eu olhar, né, ter essa postura mais crítica. Então, entende primeiro sobre essa alimentação, para você ter mais conhecimento, para você ganhar confiança. E aí, a confiança dos outros em você, o apoio dos outros em você, vai ser secundário, tá bom? Porque dificilmente, imagina, né? Vamos inverter os papéis. Se fosse uma pessoa que você gosta muito, de repente tomando uma decisão que nem essa pessoa está confiando, está insegura de ir, você incentivaria, você apoiaria essa pessoa a continuar? Fica um pouco difícil, né? Então é só a gente imaginar, né? Quem que iria apoiar a gente se nem a gente mesmo tá conseguindo, né, ter certeza de cada passo que a gente está dando, tá bom? Então, assim, o primeiro passo, então, é você realmente melhorar essa confiança. E aí, a aceitação dos outros é consequência, tá bom? Algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais, outras pessoas aceitam rapidinho. Isso não tem como a gente prever, né? Isso vai de pessoa para pessoa, às vezes até dentro da própria família. Tem gente que você fala, olha, vou virar vegetariana, olha, virei vegana. As pessoas já falam assim, ah, que legal, não sei o quê, parabéns, eu queria também ser. As pessoas já aceitam, já te apoiam logo de cara. Tem pessoas que não. E tem pessoas que mesmo não apoiando, com o passar do tempo elas vão observando e vão mudando essa postura, tá bom? Então realmente uma questão de tempo. Cada pessoa vai ter o seu, mas o importante é que você, em primeiro lugar, você tenha confiança nesse caminho, né? Você consiga todo o conhecimento que você precisa para você caminhar realmente com bastante certeza, desde desse momento agora até quando você continuar, né, com esse tipo de alimentação. E aí, você fazendo isso, você automaticamente vai perceber que as pessoas, naturalmente, elas vão parar de estranhar algum tipo de escolha que você faça, né? Do que você vai comer, do que você vai pedir para comer em algum lugar quando você estiver fora de casa, elas vão já achar natural. E, inclusive, muitas pessoas vão começar a se inspirar, vão começar a se interessar nesse tipo de alimentação. Porque de vez em quando elas vão provar uma comida aqui, vão provar algum salgado, algum doce, vão falar, nossa, mas como que você fez isso aqui? Esse bolo sem ovo, né? Como que você fez? Isso aqui parece queijo, mas não é queijo. Então, assim, as pessoas começam a observar o seu comportamento alimentar e elas vão se interessando, tá bom? Então, assim, é com o tempo, tá? Quando a gente depende de outras pessoas, a gente nunca vai saber o tempo das outras pessoas, né? A gente precisa, então, sempre se preocupar com a gente primeiro e o resto todo é consequência, tá? Eu, quando deixei de comer carne, isso já tem... gente, quase 17 anos. Imagina só o tanto de piada, o tanto de crítica, de julgamento que eu já não ouvi nesse tempo todo. Imagina, quase 17 anos. Olha, eu ouvi de tudo, né? Em todos os ambientes possíveis e imagináveis. Mas, assim, sendo bem sincera, eu não lembro de verdade de eu ter me incomodado assim, nossa, fiquei triste, fiquei brava, fiquei nervosa com o que ninguém falou. Por quê? Porque eu consigo entender, na verdade, eu já percebia, né, desde o comecinho lá, desde 2004, que as pessoas que geralmente brincavam, né, que faziam algum tipo de gracinha, que até criticavam, eram opiniões assim, mas sem muito fundamento. Eu percebi assim que as pessoas não eram pessoas que tinham ido pesquisar, que sabiam exatamente do que elas estavam falando. Elas faziam mais, falavam mais porque às vezes diversão mesmo, sabe? Quando junta muita gente, as pessoas gostam de falar e tudo é motivo, né? Para todo mundo dar risada e tudo mais. Então eu percebia que não era aquela coisa de, é uma pessoa que entende mesmo do assunto e que veio e me falou uma coisa que eu não gostei. Não, geralmente as pessoas falam por falar. Então, assim, eu nunca me preocupei muito, assim, com a opinião dos outros em relação a isso. E dependendo do tipo de brincadeira, quando era pertinente, né? Eu até entrava na brincadeira e, de repente, até por essa postura de não querer confrontar as pessoas, não querer brigar com os outros,
as pessoas passaram naturalmente a ir se interessando, né? Então, as pessoas que conviveram de alguma forma comigo, nesses 17 anos todos aí, elas de alguma forma começaram a ter um interesse maior de repente, começar a provar as comidas que eu comia, né? Algumas viraram vegetarianas, algumas viraram veganas. Então, é assim, quando a gente não entra nessa de querer confrontar, de não querer atrito mesmo, a gente acaba não reagindo, né, à situação, a gente acaba agindo de acordo com o que a gente acredita e as coisas se desenrolam naturalmente de uma forma muito melhor, né? A gente não precisa realmente sempre entrar na pilha de quem está falando alguma coisa, seja de piada, ou seja de crítica, ou de julgamento também. E assim, hoje em dia, né, se eu for parar para pensar, é muito difícil eu ouvir ou algum tipo de piada, ou algum tipo de crítica. Por quê? Assim, pensando nas pessoas próximas a mim, né, que convivem comigo, elas já entenderam, já há um bom tempo, que eu não tenho intenção nenhuma de voltar a consumir nada de origem animal. Para mim não faz o menor sentido. Então, elas já sabem que eu tenho confiança que esse caminho é o melhor para mim, né? Para mim, Patrícia. Então, assim, elas sabem que eu tenho confiança e que eu não pretendo voltar a comer nada de origem animal e ponto. Então, eu tenho segurança nisso. Elas sabem que eu tenho opção para comer, elas sabem que eu me alimento muito bem, que eu como coisas que são muito boas e que não me faz mal. Então, elas já perceberam que toda essa crença que a maioria das pessoas ainda tem, elas já sabem que isso não faz sentido nenhum. E por quê? Eu fico o tempo todo dando palestra para elas, né? Olha, gente, eu me alimento bem. Olha, gente, eu tô assim. Não. Elas percebem isso, né? Perceberam já ao longo de um bom tempo, só de observar mesmo, né? Porque assim, quando você tem uma postura de confiança no que você está fazendo, isso realmente transparece para as pessoas. Isso, de certa forma, acaba até inspirando as outras pessoas. Então, você não precisa se preocupar em fazer a sua alimentação e ter que ficar falando o tempo todo, porque isso às vezes pode até acabar incomodando, né? Muita gente não gosta. E assim, se eu for parar para pensar, tirando, né, o meu círculo mais próximo de convívio, se for pessoas que não me conhecem e de repente tentarem vir com um argumento muito forte, né? Pessoas que não apoiam essa alimentação e de querer criticar, tentando me convencer que eu preciso mudar de alimentação, por exemplo, aí eu acho que ficaria até um pouco difícil, né? Porque assim, como eu falei, o importante é a gente sempre buscar conhecimento. A partir do momento que você tem muito conhecimento, que você busca cada vez se informar mais, você vai criando mais segurança e mais confiança nessa escolha que você faz. Então, se de repente alguém quisesse vir hoje para falar, Patrícia, essa alimentação que você faz, ela é péssima para a saúde. Então, ela teria que me comprovar, com base, né, em dados da ciência, que essa minha alimentação que eu faço é péssima e me comprovar que eu realmente estou pior de saúde agora do que eu estava antes. Entende? Ah, essa sua alimentação ela é péssima porque não tenho o que comer. Então, essa pessoa teria que vir e me comprovar que eu não tenho opção para comer. Difícil, né? Ah, essa sua alimentação ela é péssima porque os animais é pior para os animais. Quase impossível, né, falar que uma alimentação vegetariana é pior para os animais. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, como que eu construí, né, essa segurança que eu tenho hoje na minha alimentação, essa confiança, em cima de várias áreas, na verdade, né? É na parte de alimentação, porque eu sei que eu tenho muita opção para comer. É na parte da nutrição também, porque eu sei que eu consigo me nutrir, né? A minha saúde, ela é favorecida por tudo que eu encontro no reino vegetal. É por questão dos animais também, né? Porque eu sei que é melhor para os animais, é por questão do meio ambiente, é por questão da sociedade também. Quando você começa a estudar mais, você percebe a diferença que faz, né? Quando você deixa de consumir as fontes de origem animal para a sociedade como um todo. Realmente abre muito a nossa mente. É por questão de espiritualidade também. Então a pessoa teria que me convencer em todos esses aspectos que eu realmente estou com uma escolha muito errada, né? Então, ela teria que falar que eu não tenho opção para comer, ela teria que falar que essa alimentação faz mal para a minha saúde, ela teria que provar que essa minha alimentação é pior para os animais, ela teria que provar que essa minha alimentação é pior para o meio ambiente, ela teria que provar que é pior para a sociedade eu ser vegetariana, ter uma alimentação vegetariana, e ela teria que provar que é pior para o meu lado espiritual também, né? Que eu comer com uma alimentação que tenha morte e sofrimento seja muito melhor para a minha evolução espiritual. Não
faz sentido, né? Então, a pessoa teria que me comprovar esses 6 pontos para eu querer mudar de alimentação. Então, olha que interessante, a gente está falando aqui de alimentação, só que não se restringe ao que a gente põe no prato, né? Extrapola. Então, a alimentação vegetariana, ela acaba indo muito além do prato, ela acaba atingindo vários outros aspectos, e isso acaba me dando mais segurança para eu ter certeza que eu quero seguir nesse caminho. Se hoje eu não tivesse nenhuma pessoa que me apoiasse, né, que falasse, Patrícia, ok, não, sua alimentação não é legal e tudo mais, para mim, de verdade, eu preciso primeiro levar em consideração as coisas que eu acredito, né, os meus valores. E aí depois, obviamente, eu vou considerar para pensar, para refletir no que as pessoas falam. Mas em primeiro lugar estão as coisas que eu acredito, de verdade, né? Então, para mim, esses pontos todos que eu falei aqui são muito importantes. Então, é legal você entender por que essa alimentação é importante para você. Você tem realmente segurança? Você tem confiança que esse é um caminho que vale a pena você seguir? Porque se você estiver seguindo, de repente, porque alguém conhecido virou vegetariano, virou vegano, talvez você ainda não consiga ter essa segurança toda, né? A partir do momento que você já consegue sentir isso, que você consegue falar assim, não, é isso que eu quero mesmo, tudo fica mais fácil. E essa questão de falta de apoio dos outros acaba virando um pouco até como se fosse supérfluo, não faz tanta diferença, não pesa tanto assim para você, tá? Pode ainda pesar, mas vai ter um peso menor. Tá? Quando você começa a realmente perceber o porquê que isso é tão importante para você, essa avaliação, essa aceitação dos outros tem um peso menor para você. E aí, de repente, você pode falar assim, Patrícia, mas sabe o que é? Na minha casa tá tudo certo. Todo mundo já aceitou que eu deixe de comer tudo que é de origem animal, ou que eu exclua a carne, tá tudo certo. O problema é que, às vezes, eu faço uma postagem, de repente, de uma receita de um prato que eu fiz, e é uma chuva de comentários, o povo começa a me agredir, começa a falar umas palavras muito, né, muito absurdas e tal. Essa falta de apoio virtual, né, que é muito comum, não só em relação à alimentação, hoje em dia as pessoas, né, têm um tom bem agressivo para vários assuntos, que a gente tem que pensar que é como se as pessoas estivessem colocando para fora um problema que elas têm, né? Porque assim, vamos pensar, não é normal você ser agressivo assim gratuitamente, né? Imagina, se o mundo todo as pessoas fossem agressivas todo dia. Não é natural isso. Então, quando as pessoas elas se expressam dessa forma mais agressiva, simplesmente porque elas se expressam, é como se elas estivessem colocando para fora um problema que elas têm e que elas vão precisar resolver com elas mesmas, em algum momento da vida delas. Isso não diz respeito a mim e não diz respeito a você também. Então, o que as pessoas pensam, se elas falam uma palavra feia, se elas te agridem verbalmente, a gente tem que tentar enxergar isso de fora da cena, sabe? Olha, em primeiro lugar, lamenta, né? Porque é uma pena a pessoa ela realmente dedicar o tempo, dedicar um esforço para uma ação dessas. E o que você pode fazer depois de verdade, é torcer, orar, rezar, o que você acreditar, para que essa pessoa consiga, em algum momento da vida dela, o quanto antes de preferência, acordar para a realidade. Porque qualquer pessoa que queira realmente enxergar a realidade que existe por trás da alimentação como um todo, qualquer pessoa que pegar as coisas para ler, né, artigos, coisas sérias, né, para se informar sobre tudo isso que eu falei aqui, não tem como não ver a realidade. Ela está exposta, né, para todo mundo que quiser ver, né, tanto sobre saúde, sobre o meio ambiente, sobre tudo. Então, o que acontece geralmente é que as pessoas elas ainda estão com uma venda nos olhos. Tem gente que ainda não percebeu que está com essa venda. E tem gente que sabe que tem uma venda nos olhos, só que não quer tirar. Não quer tirar por conveniência, né? Cada pessoa tem sua própria conveniência. Aí não cabe a mim julgar, e eu também acho que não cabe a ninguém julgar, né? Cada pessoa age de acordo com o que acredita. Mas tem pessoas que não querem tirar a venda dos olhos e quando percebe que outras pessoas tiram e tomam a decisão de, por exemplo, fazer uma alimentação vegetariana, elas se incomodam. Se incomodam e a forma de elas se expressarem é agredindo, né? Agredindo verbalmente. Então, o que eu acho que é importante, numa situação dessas, caso você já tenha passado por isso,
É realmente, olha isso de fora da cena e entende que essas palavras, né, essa forma de se expressar é um problema, que é um problema que faz parte da pessoa, não é um problema seu. Então, bloqueia isso, não absorve para você, tá? Porque isso realmente não te pertence, tá bom? E aí, se você de repente falar assim, ah, não, eu não tenho nenhum problema com essa questão de internet, de nada disso. Mas o que acontece é que em casa, não sou eu que cozinho. Quem cozinha é minha mãe. E a minha mãe não aceita que eu vire vegetariana. E aí, o que você pode fazer numa situação dessa, né? Você quer ter uma alimentação vegetariana, só que não é você que cozinha e você depende de alguém para estar preparando sua comida. Uma sugestão que eu posso te dar de repente, começa a pesquisar opções, mas tem que ser opções assim bem fáceis para fazer, tá? Ou para substituir a carne, ou para substituir algum tipo de queijo, leite, enfim, qualquer uma. Mas tem que ser alguma receita fácil, alguma receita que as pessoas falem que é muito boa e simples também para fazer. Aí, essas receitas sugere algum dia para sua mãe ou para quem cozinha na sua casa fazer. Ou se você mesmo pode fazer também, caso, né, você consiga preparar alguma coisa aí na cozinha. Essa receita, que de repente pode ser um nuggets de lentilha, um nuggets de feijão, um alimento comum, né, que todo mundo come. Não usa nada que é muito específico, que só pessoas vegetarianas e veganas comem. Sei lá, uma levedura nutricional, essas coisas mais específicas, não. Usa sempre, procura alimentos comuns mesmo, sabe? Que todo mundo tem o hábito de consumir. Então, faz aí um nuggets de lentilha, ou pode ser também uma pasta para passar num pão, para comer numa maionese. A pastinha pode ser de grão de bico, que é o hummus, né? Ou pode ser uma pastinha de feijão branco, que é muito fácil, fica muito boa também. É super rápido para fazer. Você pode fazer uma maionese, pede para fazer uma maionese de couve-flor. Todo mundo come couve-flor, né? Assim, todo mundo não, mas assim, é comum, né? E aí você faz uma maionese, fala que fica com menos gordura, é menos calórica, é uma delícia. Então, começa a procurar algumas receitas que talvez seja interessante dela fazer. E aí ela provando, começando a provar uma aqui, outra ali, ela vai começando a entender que esse caminho, ele é possível sim, né? Porque assim, só falar, vou virar vegetariana, vou virar vegana, às vezes é muito abstrato e as pessoas já bloqueiam, já criam aquele medo, ai, não vai ter nada para comer, vai ficar doente. Quando elas começam a perceber através da comida que tem opção para comer, que são opções nutritivas, são opções saborosas, elas começam realmente a ver que esse caminho é possível e elas começam a entender que tudo bem se você quiser fazer esse tipo de alimentação, né? Não é uma coisa que é tão ruim assim quanto elas estavam pensando. Quando você for tendo oportunidade, aí você procura falar sempre com muita gentileza, né? Sem tons agressivos, nem tentando impor nada. Começa a explicar algum benefício que você sabe da alimentação vegetariana para a saúde ou para qualquer outra coisa. Se você souber de alguma personalidade importante que de repente sua mãe admire, que tenha virado vegana, vegetariana, que agora está fazendo alguma alimentação plant-based também, comenta, né? Porque às vezes ela vendo que outras pessoas que também estão fazendo, estão seguindo esse caminho, excluindo as fontes de origem animal, pode ser que isso amplie mais ainda a aceitação dela de falar, ah, olha, então se aquela pessoa fez, eu acho que tudo bem, né? Se minha filha, se meu filho fizer. Então ela vai começando a perceber isso. E se você puder também, de vez em quando, você pode pegar documentários, sabe? Documentários que falam de alimentação vegetariana, alimentação plant-based. Por exemplo, o último aqui que saiu, último não, né? Mas o Dieta dos Gladiadores, esqueci o nome em inglês, e o What the Health também, são duas opções que falam de alimentação, que falam de saúde, uma linguagem fácil, com profissionais da saúde renomadíssimos, que realmente falam as coisas com base na ciência, apesar de ter muita coisa na internet falando mal de documentário aqui, falando mal ali, mas depois pesquisa para ver se realmente tem fundamento. É importante sempre ter a ciência como base. Então, tudo isso pode ir ajudando a sua mãe ou quem quer que esteja, né, com esse conflito de não querer acreditar nessa alimentação, ainda ajuda a o quê? A começar a expandir a consciência para entender realmente que esse caminho é um caminho que é possível, tá bom? E aí você pode falar assim, ah, então,
Você falou assim que eu preciso ter mais conhecimento para eu me sentir mais confiante e não ficar dependendo tanto dessa questão de ter apoio das pessoas. Ok. Só que o que, que eu faço? Né? O que, que eu preciso aprender para ser mais confiante? Ó, basicão, tá? Muito básico. Você precisa entender que o seu corpo, né, o seu organismo todo, ele é formado por nutrientes. Que tipo de nutrientes? Proteína, carboidrato, gordura, várias vitaminas e vários minerais também. Basicamente isso, tá? De todos esses nutrientes, se você for pensar na vitamina D, D de dado, né? Ela você consegue através da luz solar, tá? Então você expõe a pele à luz do sol, se você não tiver nenhuma restrição médica para isso, e o seu próprio organismo produz essa vitamina D, tá? É a principal fonte desse nutriente. A vitamina B12 é o único nutriente que não tem como conseguir de forma natural, a não ser pelas fontes de origem animal. Então, a vitamina B12 é importante sempre que você puder tá avaliando ela, né? Fazendo algum tipo de exame simples mesmo de sangue e, se for necessário, suplementar, porque a suplementação ela ainda é a forma mais segura para você não ter nenhum tipo de deficiência dessa vitamina, tá? Tirando vitamina D, tirando vitamina B12, você consegue todo o resto dos nutrientes através dos alimentos de origem vegetal. Inclusive proteína, inclusive ferro, tá? Que muita gente tem dúvida. Então, esse é o básico. Aí, 3 dicas, né, para você conseguir a sua alimentação vegetariana mais saudável. Primeira delas é fazer a base da sua alimentação ser de acordo com os alimentos naturais. Que tipo de alimentos? Legumes, verduras, frutas, cereais integrais de preferência, né, o grupo do arroz, as leguminosas, que é o grupo dos feijões, sementes, castanhas, ou seja, alimentos do jeito que eles vieram da natureza, tá? Dê preferência para a base da sua alimentação ser em cima desses alimentos e não dos industrializados, principalmente dos ultraprocessados, que acabam tendo mais substâncias que podem prejudicar o nosso organismo, tá bom? Então, essa é a base da alimentação. Segunda dica, varia o máximo que você puder os alimentos dentro de cada um desses grupos, tá? Então, evita comer sempre arroz, feijão, alface e tomate, por exemplo, né? Come de segunda a sexta desse jeito, não é legal. Então, tenta variar. Se você puder variar o feijão com uma lentilha, varia entre os tipos de feijão, ao invés de comer só alface, come couve, come brócolis, come agrião, come rúcula, vai tentando, vai experimentando algumas opções novas que você não tem o hábito ainda, tá bom? E outra coisa também importante para sua alimentação ser mais saudável, alimentação vegetariana, é você prestar atenção em alguns nutrientes. Como quais? Ferro, o cálcio, o zinco e o ômega 3, por exemplo. Por que prestar atenção nesses nutrientes? Porque eles, basicamente, eles são conseguidos, né, durante a nossa vida toda, através das fontes de origem animal. A partir do momento que você exclui essas fontes todas, você precisa buscar esses nutrientes no reino vegetal, tá? Então, é por isso que tem que prestar atenção. Não é porque é uma alimentação que é mais perigosa, que vai faltar esses nutrientes. É só para você reaprender as fontes que você vai ter esses nutrientes a partir de agora, tá? Então, é importante ter esses 3 pontos. Se você, de repente, está ok em relação à sua família, se está tudo certo e o seu incômodo de não ter apoio é em relação, por exemplo, ao seu círculo de amigos, né? Ou aos seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho também. Vamos supor que vocês têm o hábito de sair para fazer alguma confraternização e vocês sempre acabam indo em lugares que você agora, sem comer as fontes de origem animal, fica sem opção, né? Você fica sem ter o que comer e você se sente mal por isso. O que você pode fazer numa situação dessa? Se você realmente quiser continuando frequentar, né, os mesmos ambientes, você pode, se você não se importar, levar a sua própria opção, né? Ah, vai numa lanchonete, você pode levar. Se você não se incomodar, eu já levei várias vezes, para mim não tem problema nenhum. Você pode também comer antes de ir. Vamos supor que você vai para um evento, você vai para um casamento, vai para uma festa e você já sabe que não vai ter muita opção para comer lá. Você pode comer antes e aí lá de repente você só toma, né, alguma bebida que você
você tome, um suco, uma água, enfim. Você pode também, se você for de repente fazer uma confraternização num restaurante, em algum lugar específico, você pode dar uma ligada antes para esse lugar. Você pode pesquisar o menu desse lugar na internet. Vamos supor que você vá para uma casa que é só de massas, né? Para comer macarrão, alguma coisa assim do tipo. Você pode ligar e perguntar antes se eles têm alguma das opções da massa, sem ovos, por exemplo. Ou vai numa pizzaria, se informar se, por exemplo, a massa que eles fazem a pizza, né? Se tem algum ingrediente de origem animal. Se eles, de repente, conseguem tirar 2 pedaços, 3 pedaços e fazer sem o queijo, né? De algum sabor que você coma. Então, você tem algumas alternativas caso você queira continuar frequentando, né, esses lugares para você não se sentir, né, na obrigação de, não vou poder nunca mais, né, sair para uma confraternização e tudo mais, tá bom? Sempre tem algum jeito, é só a gente ir se adaptando, tá? E um ponto muito importante, assim, procura evitar de tentar convencer as pessoas e de repente impor a sua visão, a visão que você tem sobre a alimentação vegetariana para as outras pessoas. Porque isso, infelizmente, às vezes, ao invés de fazer com que as pessoas se interessem, acaba fazendo com que as pessoas se afastem, né? Vai que uma dessas pessoas, de repente, fosse até ter uma alimentação vegetariana mais para frente, mas pode ser que elas, né, de tanto ouvir falar, parece ser uma coisa tão impositiva, muitas pessoas acabam se afastando. Então, assim, a melhor forma de repente, você inspirar as outras pessoas a, de repente, se interessar em algum momento por esse mesmo tipo de alimentação que você quer ter, é justamente você tendo confiança nesse caminho que você está seguindo e através da sua boa alimentação. Porque se as pessoas perceberem que você se alimenta super bem e que você está bem, que você confia nisso que você está fazendo, essa vai ser a melhor forma, né, das pessoas poderem entender que esse sim é um caminho que é bem interessante e que de repente elas até vão querer começar a provar e quem sabe, né, podem virar também pessoas vegetarianas, né, tendo uma alimentação que nem a sua ou parecida com a sua. Então, assim, busca sempre, em primeiro lugar, ter bastante conhecimento. Esse conhecimento que você vai ter vai te dar mais confiança e essa confiança vai poder ajudar outras pessoas a se interessarem mais por esse tipo de alimentação. E com certeza, muitas pessoas vão começar a te dar o maior apoio em você manter essa alimentação, né? Ou você começar essa alimentação. E vai ser muito bom, né? Tanto para você quanto para as outras pessoas também, porque elas vão começar a expandir um pouco a mente para entender esse novo caminho que muita gente está despertando agora, tá? Então, para você tentar colocar um pouco desse conhecimento que você viu aqui hoje na prática, o que eu vou te sugerir? Tenta listar aí 3 ações que você poderia fazer a partir de agora para você aumentar a sua confiança na alimentação vegetariana, né? Para você se sentir uma pessoa mais confiante aí no seu dia a dia mesmo. Exemplo, você poderia colocar para você saber como fazer uma substituição certa da carne, como fazer uma substituição saudável do leite, se você ainda não sabe fazer, então anota para você buscar direitinho como que faz isso, como montar um prato vegetariano que seja equilibrado mesmo, como fazer algumas receitas básicas. Então, você vê o que você pode ainda aprender para reforçar mais esse seu conhecimento, para te dar mais segurança, para te dar mais confiança, porque quanto mais você aprender, quanto mais você conhecer da alimentação vegetariana, mais você vai poder, com certeza, inspirar as outras pessoas, mais você vai poder, inclusive, ajudar as outras pessoas, porque é muito natural, tá? A hora que você começa a servir de referência, as pessoas que vão querer também seguir, elas vão ter dúvidas. E você aprendendo mais, conhecendo mais, você vai ter essa oportunidade de poder ajudar os outros também, tá bom? E aí, essa questão, né, de sofrer por falta de apoio dos outros vai, com certeza, acabar sendo só uma lembrança aí do seu passado, quando chegar essa época, tá bom? Então, o segredo é esse, aumente seu conhecimento, aumente a sua confiança e o apoio, a inspiração, o interesse das outras pessoas vai vir tudo como consequência, tá certo? Então, eu espero de verdade que você tenha conseguido aproveitar um pouquinho que seja desse conteúdo aqui hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você e até mais.